Hoje nós vamos bater um papo com um jovem de 18 anos que acaba de chegar de Israel e que responde por toda a operação no Brasil do movimento juvenil Betar, que é um movimento de direita. Você vai aprender uma porção de coisas que certamente você não conhece. Você tá bom, meu querido Fux? Theodor Fux. Tudo ótimo, Ronaldo. Um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Tudo certo, eu cheguei recentemente agora, dia 16 de dezembro, não tão recentemente, mas enfim, foi uma aterrissagem turbulenta. Já cheguei, fui para São Paulo uma semana, já tivemos seminários nacionais, seminários locais, mas estamos a toda aí, cada vez mais, trabalhando mais. Nós já vamos conversar sobre muita coisa. Sim. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Então, dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, com Theodor Fux, ele que é o dirigente máximo do Betar, Movimento Juvenil Judaico de Direita, no Brasil. Eu quero saber por que é que você se envolveu com essa atividade. E quando foi isso? Bom, meu envolvimento tem data do segundo semestre de 2017, quando de surpresa recebi uma mensagem do Marcel Oppenheimer, meu tio, falando que estavam fazendo uma reunião. Naquele então tinham 3 jovens dentro do Betar. Betar conhecido como o movimento da sauna da hebraica de velhos. E recebi essa mensagem, ele convidando, falando que a gente iria fazer essa reunião e que se eu quisesse participar seria bem-vindo lá. No momento que recebi a mensagem, estava com amigos meus e mostrei, vocês por acaso já ouviram falar de Betar? E a resposta deles foi, eles eram de Tnuá naquele então, e eles falaram, Betar, movimento de extrema-direita fascista, não vai nisso, é furada. Naquele momento, obviamente, percebi que não batia alguma coisa judeu, fascista, tinha alguma coisa que não encaixava. Bom, vamos dar uma tentativa. Os seus amigos eram todos da Shomer Tzair, é isso? Não quero expor a Tnuá, mas eram de Tnuá naquele então. Tnuá, para quem não sabe, é movimento juvenil, grupo de movimento juvenil judaico. É uma palavra hebraica. Exatamente. E decidi dar uma chance. Foi aqui, inclusive em Copacabana, que a gente teve a nossa primeira reunião. E naquela reunião recebi um papel do caro Mauro Besnos, um papel com a ideologia do Betar, ele me deu aquilo, a gente conversou bastante na reunião, mas eu não sabia sobre o que se tratava o Betar. Ideologicamente falando, eu não sabia do que se tratava. E de que se trata o Betar? Betar se trata de sionismo, ponto. Isso é o Betar. Ele me deu esse papel, inclusive nesse papel está o nosso ponto ideológico máximo. O nome dele é Hadnes, em português a tradução mais parecida é monismo. É o ponto ideológico que diz que nosso único ideal é o sionismo. A gente pode balancear outras coisas com isso, mas no momento em que tiver algum conflito entre essas duas ideologias, a gente vai abdicar da segunda e se posicionar a favor do sionismo de Israel. Monismo é uma única ideologia superando todas as outras. Exatamente. E no momento que eu recebi aquele papel, enquanto o pessoal estava falando, eu comecei a folhear ali e eu saí da reunião com a mentalidade, é isso, vamos fazer acontecer. Quantos vocês eram no primeiro momento lá? Naquele primeiro momento éramos 4 jovens. Nessa reunião, inclusive, os outros 3 não puderam estar presentes, então era eu e um grupo de 5 adultos. Quer dizer, os adultos conversaram com você? Isso. Na verdade, mostraram a você que era importante aprofundar a existência do movimento Betar aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Bom, e dali em diante, o que aconteceu? Dali em diante, a gente passou a se comunicar, eu passei a trazer mais jovens, os próprios adultos sondando mais familiares, conhecidos, passamos a trazer muito mais jovens. Fizemos o nosso primeiro encontro, nosso primeiro seminário de capacitação aqui no Rio. Quantos rapazes e moças foram? 7 rapazes. Só? 7 rapazes primeiro. De 15 a 20 anos, alguma coisa por aí? Bota aí de 14 a 16. Quem é que falou para vocês nesse seminário? Nesse seminário e o que foi tratado lá? Nesse seminário a gente recebeu 2 visitas. O então presidente do Betar de Porto Alegre
e o o diretor de conteúdo no Betar Porto Alegre, eles vieram até aqui e foi ali que eu entendi o que era Betar, além daquela folha de papel que a gente tinha recebido. Foi E a primeira vez... o que é Betar, além de sionismo e daquela folha de papel que você recebeu no primeiro dia? Foi ali que pela primeira vez que eu ouvi a palavra Jabotins. Foi ali pela primeira vez que eu ouvi falar sobre o caso Altalena, ou sobre o sionismo revisionista, ou sobre a ideologia do Betar no geral. Por exemplo, a participação do Betar no levante do gueto de Varsóvia. Algo ocultado da história pra gente até 2006, quando o Moshe Arens escreveu o livro dele, Bandeiras sobre o Gueto, e revelou para todos a história naquele então ocultada. Revelou para o mundo. Você passou um ano em Israel. Como é que foi esse ano para você? Você cresceu, se desenvolveu, teve experiências que você não tinha tido ainda. O que aconteceu lá? Eu diria que para mim foi o ano de maior crescimento no sentido de maturidade, crescimento intelectual, crescimento pessoal, profissional. Foi um ano de maior crescimento da minha vida. E o que você aprendeu lá objetivamente que você não sabia? Objetivamente falando, eu aprendi conteúdo no sentido de... Eu fiquei sobre as etapas dessa viagem. Eu fiquei primeiramente 4 meses em Jerusalém, Kriyat Moriah, no Machon LeMadrichim, que é um instituto no qual é como a gente costuma chamar de universidade dos Madrichim das Tnuot. Depois disso... Eu queria que você entendesse que você está falando para judeus e não judeus, pessoas muitas que não conhecem nenhuma palavra em hebraico, e todas as palavras hebraicas que você pronunciar, eu queria te pedir para você explicar do que se trata. O que é Tnuá, o que é Madrichim, o que é Madrir, o que é o Machon LeMadrichim, que você esteve lá por um determinado tempo. Queria que você explicasse tudo isso também. O Machon LeMadrichim, como eu estava falando, é uma instituição que forma Madrichim. Madrichim são educadores judaicos sionistas de Tnuot, ou seja, movimentos judaicos sionistas, que educam semanalmente crianças e jovens dos 7 até os 15 anos por meio da educação não formal. Isso é o que a gente faz. A gente chegou lá, tivemos 4 meses de capacitações nessa universidade, e lá eu tive aulas... Você já falava hebraico quando você foi para lá? Não. Você aprendeu no Ulpan? Aprendi lá, não fiz Ulpan. Não fez? Não fiz Ulpan. O que você fez? Eu aprendi hebraico nas aulas do próprio Machon. Lá existem aulas de hebraico? Existem aulas de hebraico. Certo. Além das aulas que a gente teve de sionismo, além das aulas que a gente teve de... Por exemplo, essa foi uma eletiva minha que me marcou muito, Círculos Socráticos, no qual a gente debatia temas em nível filosófico. A gente teve aula de política israelense. E você aprendeu hebraico correntemente? Aprendi. Você fala bem hebraico hoje? Aprendi hebraico correntemente. Voltei para o Rio, vou aprender ainda mais agora, porque em breve eu vou fazer Aliá, vou estudar no Technion e preciso dar uma aprofundada no hebraico acadêmico. O que é Aliá, o que é Technion e que história é essa? Aliá significa subida, do hebraico. É nada mais do que o ato de imigrar para Israel como judeu, assumindo a sua identidade judaica. É um ato ideológico, não somente físico de imigração. Eu estava certo de que iria para os Estados Unidos por 4 anos da minha vida. Eu me capacitei e estudei no Liesing. Esses 4 anos, assim, foi de certa forma cobaia desse projeto que estava sendo recém-instaurado, projeto piloto. E nesses 4 anos eu estava assim, certo que ia para os Estados Unidos, cheguei a visitar algumas universidades lá, passei para as universidades que eu queria, Georgia Institute of Technology, NYU, enfim, e eu estava certo que iria para lá. Fui para os TNAT. Você quer ser engenheiro? Quê? Você quer ser Quero engenheiro? ser engenheiro. Engenheiro civil? Engenheiro, bioengenheiro. Bioengenheiro. Isso. Controlar mosca por controle remoto, engenharia genética, esse tipo de coisa. Depois de 1 mês em Israel, nada mais do que 1 mês foi necessário para eu ver que Israel é mais a nossa casa do que os Estados Unidos jamais vai ser. E foi ali que eu decidi que eu queria estudar lá. Apliquei para o Technion, que é o Instituto de Tecnologia de Israel, onde se formam os melhores engenheiros do país, e passei, e vou fazer a Aliá, vou me mudar para Israel agora em julho, final de julho. Exército? Fiz o exército já há 2 meses, durante o SNAT, voltando para o Machon LeMadrichim, passei os 4 meses lá.
Depois passei 3 dias em Roma, a convite do Betar Mundial, a gente fundou a sede do Betar em Roma, fizemos um acampamento com quase 200 jovens e voltei direto para o deserto. E namorada, você já arrumou? Já. Lá ou cá? Cá. E vai levar ela com você? Espero que sim. Vai casar ou não? Espero que sim, Baruch Hashem. E o que você mais aproveitou nesse ano que você passou lá? Qual foi o fato que você nunca mais vai esquecer na tua vida? Eu diria que conexões. Conexões, acima de tudo pro resto da vida, porque isso é algo que não tem valor. Você, ao conhecer gente, as pessoas que realmente vão virar os líderes de suas comunidades, do Uruguai, da Costa Rica, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, e posso ficar aqui listando países por meia hora. Você para e vê a qualidade dos recursos humanos que você tem, sendo Estado. Você não só conhece essas pessoas, como pela primeira vez, você objetivamente falando aprende a lidar com gente. Você aprende a se conectar com as pessoas de forma não somente social ali, que você teve a vida toda, mas de forma também profissional. Você aprende a ver o quão útil você pode ser para as pessoas, o quão útil essas pessoas podem ser para você. E isso, para mim, foi uma das coisas que mais eu tirei desse Qual é o ano de Israel. princípio Betari, do Betar, que mais te emociona? Essa é uma pergunta boa, mas todo sábado, quando a gente faz o Misdar, ou seja, a nossa formação na hora da finalização das atividades, a gente canta uma música, o Shir Betar. E esse Shir Betar, a tradução literal é o canto do Betar. E nesse Shir Betar existe uma frase que, inclusive, quando a gente canta na música, todo mundo para e canta mais alto. Ela é do hebraico Kishek Turefesh, que significa porque o silêncio ele é barro. A gente no Betar, a gente é um movimento que não se cala. A gente é um movimento que tem dentro dos nossos princípios 2 valores universais, que é o Adar e o Tagar, a majestosidade e a bravura, a ferocidade. E por isso, inclusive, o nosso símbolo é o leão. Você junta esses 2 fatores e dá o leão. Para mim, essa frase simboliza a nossa ideologia, o que a gente é, o que a gente acredita. É o que mais me emociona, sem sombra de dúvida. Cada ação nossa é guiada pelo Kishek Turefesh. Um exemplo disso, por exemplo, Enem de 2018. Enem de 2018 fizeram uma questão apresentando Israel como um Estado que buscava a soberania étnica judaica. A gente, uma semana depois do Enem, já estava com uma carta pronta, uma carta aberta ao INEP. A gente fez essa carta em parceria com a representante da diretoria mundial do Betar, sitiado lá em Jerusalém, Juliana Katz. A gente fez essa carta. E essa carta, ela reiterava, obviamente, que esse não era o objetivo de Israel, e demonstrava os objetivos da banca por trás daquela questão, protestava contra isso. Em questão de dias, a carta teve mais de 30 mil acessos, chegou ao pessoal, páginas do Brasil inteiro compartilharam, e novamente, tudo isso sendo guiado pelo Kishek Turefesh, é o que a gente acredita, é não ficar calado perante a injustiça. Como é que você poderia avaliar o fato de que a esmagadora maioria das famílias de judeus no mundo inteiro não colocam os seus filhos nos movimentos juvenis? Eu avalio esse fato como... Número 1, a primeira coisa que eu sinto é decepção, mais do que pesar, tristeza em decepção. Mas o teu pai também não te colocou no movimento juvenil? Me colocou. Quando? Dos meus 7 aos meus 12, 13 anos fui da Hazita Nor e saí naquele então. Para os 16 voltar e fundar o Betar no Rio de Janeiro, ao lado do pessoal que sem eles não teria acontecido. Você poderia ter fundado o Betar se você não tivesse passado pela Hazita? Sem sombra de dúvida, a resposta é não. Seria absolutamente impossível ter fundado o Betar se todo o pessoal que veio do Betar, todo o pessoal que veio do Betar veio de alguma outra, exatamente, de algum outro movimento. Exatamente. E daí o que a gente sempre fala junto com as outras notas, mais importante do que você botar o teu filho no Betar, ou no Shomer, ou no Droben, aqui na Hazita, é número 1, botar teu filho no Matsuná, para ele criar esse vínculo e ele entender que a educação judaica ela é complementar. Não adianta nada você botar... Adianta, eu vou te dizer, sim adianta você botar teu filho numa escola judaica. Mas essa é a educação formal, é ali que ele vai aprender matemática, física, português, enfim, essas matérias, e ok, vai ter um toque da religião. Mas foi
na Tnuá, foi ali que eu aprendi o valor da bandeira de Israel. Isso não foi na escola. Foi ali que eu aprendi o que significa morrer por essa bandeira. Foi ali que eu aprendi o que significa um cara chamado Shlomo Ben Yosef, prestes a ser enforcado pelos britânicos. Perguntaram a ele as últimas palavras, e as últimas palavras dele foram um pedido. Usar isso aqui, que eu estou usando hoje, o Tilboshet. É ali que você aprende essa paixão, esse fogo que tem nos olhos de todo judeu que compreendeu o que representa o Estado de Israel. Valeu, não saia daí. No segundo bloco tem mais moleque de 18 anos de idade falando como gente grande. O nome dele? Fuchs, Theodor Fuchs. Não saia daí, ele é o responsável pelo Betar no Brasil. Estamos então dando início ao segundo bloco de Menorá na TV, com esse jovem de 18 anos de idade que é o responsável pelo movimento Betar no Brasil. Ele acaba de voltar de Israel e nós estamos conversando com ele sobre essa experiência que ele recebeu, que ele teve, e eu quero perguntar a ele agora como é que ele imagina que essa experiência possa ser espraiada para mais jovens judeus do que ela é hoje. Como é que você responderia a essa questão? Como colocar mais jovens judeus surfando nessa onda que você está surfando? Isso vai ser um trabalho árduo, mas inclusive está como projeto meu para esse ano. O que a gente precisa fazer hoje em dia no Rio de Janeiro é mudar a cultura existente, a cultura dentro da comunidade judaica Tnuati. Hoje em dia a gente tem menos de 25% dos jovens dentro de Tnuá, de movimento juvenil judaico sionista. E eu não estou falando em duplicar esse número, eu estou falando em quadruplicar esse número. Eu diria que, acima de tudo, mostrando dos movimentos juvenis para fora, em parceria aí com o Conselho Juvenil Sionista, mostrando para a comunidade a importância dos movimentos juvenis, como a gente atua hoje, a diferença na formação de uma pessoa que não é de Tnuá ao lado de uma pessoa de Tnuá, é visível a diferença. E o que a gente tem que fazer aí, número 1, é divulgação massiva, na minha visão. É, de fato, mostrar, não só com panfletos, tá? Mas mostrar o que somos nós, os jovens, o produto dessas Tnuot. O produto do Shnat desse ano de experiências aí que a gente passou em Israel, seja no Machon LeMadrihim, seja em Roma, seja no deserto, depois no exército, enfim. É mostrar para a comunidade a diferença que faz. E na minha visão não tem nada melhor do que isso, não tem nenhuma forma melhor do que a que eu vou falar agora para mostrar isso, senão com a proatividade, campanhas das Tnuot, no boca a boca e, acima de tudo, com o apoio das instituições, o apoio aí da federação, o apoio da Menorá, que a gente está fazendo hoje. Não existe tamanha importância. Queria, inclusive, agradecer aí pela oportunidade, porque é a partir de marcos como esse que a gente se torna, por exemplo, eu gosto de me espelhar em alguns aspectos na comunidade de Montevidéu, que hoje tem 10 mil judeus na comunidade uruguaia e 15 mil judeus em Israel. Olha só, você não precisa agradecer, porque é o contrário, nós é que agradecemos a você, nos dá a oportunidade de conversar contigo. Você tem lá o teu trabalho, você está desenvolvendo uma vida, você tem uma aproximação com as questões de Israel, e eu vou te fazer uma pergunta que baliza um pouco e também equilibra, dependendo da resposta que você vai me dar, o que se passa em termos de sentimento nacional na tua cabeça. Você já foi chamado de brasileiro lá em Israel? Sim. O que isso significa para você? Significa, na realidade, uma grande coincidência. Apesar de, claro, foi um grande orgulho durante o ano inteiro ter representado o Brasil lá, até porque da minha futsal, do meu grupo, tinham 2 brasileiros, eu e o gaúcho Felipe Swirski, que hoje em dia é o diretor de educação do Betar no Brasil inteiro. Foi um grande orgulho representar o Brasil, ainda mais numa Tnuá como o Betar. Mas, ao mesmo tempo, foi do Shnat que minha cabeça abriu, as minhas perspectivas se expandiram no quesito quem eu sou hoje em dia. Por quê? Porque foi ali que eu vi que, quando eu falava com um amigo meu, ele era judeu do Hashem Eretz Sair de Roma, tá? O nome dele era Yoel.
E eu falava com o Yoel e eu parava e pensava, cara, você é judeu de Roma, que é aleatório. E aí ele olhava pra mim e falava, cara, você é um judeu do Brasil. No Brasil tem o quê? Mato. E aí eu parei, e foi ali que eu parei e pensei, cara, nós somos judeus do Rio de Janeiro, na América Latina. E isso é uma grande perspectiva que o Snat dá. Você vê que todos são conectados por um só elo, que é Israel, que é a nossa identidade. Mas voltando à pergunta que você fez, que é como foi a questão da minha nacionalidade, a minha identidade brasileira dentro ali do Snat. Novamente, foi uma grande honra representar o Brasil. E o pessoal, ao contrário do que eu via, ao contrário do que me era passado, muito do complexo de vira-lata brasileiro, foi ali que eu assumi um orgulho muito grande de ser brasileiro. Porque foi ali que eu vi o tamanho da importância que as pessoas davam ao nosso país. O Brasil é o maior país da América Latina. Olha aqui, eu tive uma experiência muito próxima da tua, na mesma idade em que você teve. E eu quero dizer a você que só há um tipo de pessoa que tem complexo de vira-lata. É o vira-lata. A pessoa que tem o caráter do vira-lata. O vira-lata é um cachorro que não é de raça. Ele é um bom cachorro, apenas que ele não é cadastrado nas raças que existem, porque ele é misturado. Então, quando o Nelson Rodrigues saiu com essa ideia do complexo de vira-lata, e eu não sei se você sabe quem é Nelson Rodrigues, por acaso ele torcia pelo mesmo clube que você. Ele já era infeliz, sim. Você agora também é um infeliz mais jovem. Então, tricolores, você e ele dizia que o Brasil, até 1958, quando ganhou a primeira Copa do Mundo com Pelé e Garrincha, tinha complexo de vira-lata. Por isso chegava na Europa e perdia os jogos de futebol, quando tinha, de verdade, o melhor futebol do mundo já há muito tempo. Então, eu quero te dizer o seguinte, o ser humano, com força de vontade, com capacidade de realizar e com espírito de guerreiro, ele chega a qualquer lugar. Pode ser brasileiro, francês, japonês, da onde ele for. E você sabe o que é um camarada que divide o trabalho dentro de um kibutz? O Sidrei Avodá? No meu tempo, eles só davam esse cargo, essa função, para israelenses. E deram para mim. E eu sou um judeu, carioca, brasileiro. E eu tinha 18 anos e meio naquela oportunidade, eu trabalhava muito, e eles me deram a oportunidade de dividir o trabalho das 1000 pessoas que viviam dentro daquele kibutz. Então, na verdade, a gente não tem nem que ter complexo de vira-lata, nem ter complexo de superioridade, porque no final das contas nós somos seres humanos. Se você está comprometido e você está com o trabalho que você tem que realizar, ninguém te supera, ninguém te vence. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Você tem consciência que você, vivendo como israelense em Israel, será um brasileiro? Você tem consciência disso? Tenho consciência total disso. Tá. Então, toda vez que você falar da tua identidade, você tem que lembrar que você tem uma identidade brasileiro-israelense judaica. Não tem outra alternativa. Você nasceu aqui, no Brasil, você se formou aqui como ser humano, você aprendeu as coisas que você gosta e as que você não gosta por aqui, e você vai desenvolver isso em outro lugar. Mas nunca deixando a tua raiz de lado, porque a tua raiz histórica é a raiz hebraica, mas a tua raiz física é aqui, é no Rio de Janeiro, no Brasil, onde você nasceu e de onde você nunca mais vai se livrar. Eles podem tirar o Brasil da gente, mas tirar a gente do Brasil é muito difícil. Deu para entender? É isso. O que você pensa disso? Eu tô total de acordo com isso. E, inclusive, isso me lembrou de um caso, não de um brasileiro, mas o cara que leva o nome da nossa Tnuá, Yosef Trumpeldor. Betar, para quem não sabe, significa Pacto de Jovens Judeus em nome de Yosef Trumpeldor, é um acrônimo. Você pode explicar quem é Trumpeldor, que as pessoas não sabem? Trumpeldor, ele foi o primeiro judeu a ser condecorado pelo exército russo. Ele era um grande nacionalista russo. Ele foi formado, inclusive, em odontologia na universidade, tá?
E quando ele decidiu ir para o exército russo, ele foi por 2 motivos. Número 1, obviamente, pelo nacionalismo russo que ele tinha, ele se orgulhava absurdamente da pátria dele. Número 2, para provar que o judeu não era o judeu do qual o pessoal falava, do qual os russos naquele então falavam. Inclusive, uma vez, numa formação, ele estava no exército, naquele então ele ainda era soldado, ele não havia se tornado um oficial, e o general perguntou, estava falando do orgulho russo e de como eles iriam ganhar a guerra contra o Japão. E pela disputa da Manchúria, inclusive, estava falando com o Zé sobre isso mais cedo. E ele falava que eles iam ganhar e tudo, porque não tinha nenhum judeu no batalhão. Trumpeldor deu um passo ao lado, levantou a cabeça e falou: "Eu sou judeu, senhor." E foi a partir daquele momento que ele decidiu que ia servir o exército russo não em prol somente da Rússia, mas em prol dos judeus, para representar os judeus e mostrar quem eram os judeus. Isso que você falou agora me lembrou muito disso. Para sempre a gente vai ter que, sempre fazendo aliar, balancear essas duas identidades. Levar o orgulho judaico histórico consigo, com a gente, mas sempre levar o brasileiro ao lado. Olha, muitas vezes me perguntaram se o Brasil guerreasse com Israel, o que eu iria fazer? Essa pergunta é uma imbecilidade. Ela não cabe, não tem sentido. Eu não ficaria ao lado de Israel quando Israel estivesse errado. E nem do Brasil, se o Brasil estivesse errado. Eu sou pelo lado da correção, pelo lado correto. Se Israel estiver errado, eu vou para o lado do Brasil. Se o Brasil estiver errado, eu vou para o lado de Israel ou de qualquer outro. Eu não tenho criminosos... como é que a gente poderia falar isso? Eu não tenho criminosos de... Estimação, exatamente. Então, e nem tenho, pelo meu país, apreço pelas coisas erradas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa educação, ela passa necessariamente pelo reconhecimento da nossa história, mas basicamente pela objetividade de ligação nossa com a terra de onde a gente saiu, onde a gente nasceu. Então, essas duas coisas são fundamentais. E muitas vezes os israelenses não entendem isso, porque eles são israelenses e você vai para lá, para um país que é seu, mas foram eles que construíram. Você vai pegar um rabo de foguete no meio do caminho. Sim. Então você tem que afirmar sempre a tua condição. Porque o meu avô me ensinou que quem muito se abaixa, a bunda aparece. Deu para entender? Deu. Então vamos lá. Me conta aqui, do ponto de vista da educação, do que você aprendeu lá, matérias que te deram para você estudar, o que mais te emocionou? Foi entendimento, eu diria, tá? Não foi algo que realmente me educaram, mas a partir de tudo que eu aprendi ali, foi o entendimento de que Israel também é a nossa casa. Isso, para mim, foi algo que me marcou e muito, porque a gente passa nossos sábados, nós madrechim, educadores, a gente passa nosso sábado falando de Israel, às vezes até falar do Brasil também, não de política, claro, não no Betar, pelo menos, mas a gente fala do Brasil também. Mas a gente passa sábado falando de Israel, fala de Jerusalém, fala das cidades, fala do Yom Ha'atzmaut, fala de todos os Hagim, as festividades judaicas. E muitas vezes as pessoas não se veem com o futuro em Israel. E para mim, depois daquele 1 mês que eu tinha te dito anteriormente, foi ali que fez sentido o porquê de eu ter ensinado tudo aquilo, porquê de eu ter investido meu tempo, meu sábado, das 9 da manhã até 10 da noite, ali ensinando e trabalhando pelo Brasil e por Israel, pelo Betar. E foi ali que eu entendi realmente essa questão do lar nacional judaico, que a gente tanto fala desde 1917, quando surgiu pela primeira vez essa expressão ali na Declaração Balfour. Pela primeira vez, não, falando cara, surgiu com Herzl. Mas isso para mim foi o que mais me emocionou ali. Foi quando eu estava voltando da viagem que eu fiz, depois de Shnat, eu fui com amigos meus, 2 uruguaios e um argentino, a gente fez uma viagem pela Europa e eu passei mais uma semana em Israel depois. E foi ali, voltando de avião, quando a gente estava entrando em Israel, que eu olhei para aquela terra e pensei, cara, tô chegando em casa. Isso eu já não estava no Brasil há 1 ano. E para mim isso é o que mais me emocionou. Eu posso ter viajado 1 ano,
ter ido com 2 línguas, inglês e português, ter voltado com 4, espanhol, hebraico, inglês e português. Ótimo. Eu posso ter aprendido tudo que eu aprendi objetivamente falando, posso ter passado pelo exército, ter fundado uma OSI em Roma, ter passado ali 2 meses em Tel Aviv, ter ficado na Universidade de Ariel, enfim. Tudo isso é pouco perto desse ensinamento. Muito bem. Estamos chegando ao segundo bloco, ao final do segundo bloco, da nossa conversa com o Theodor Fuchs, um jovem de 18 anos de idade, que responde pelo Betar no Brasil. E já a gente vai voltar para continuar a bater esse papo com ele no terceiro bloco de Menorá na TV. Estamos então dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com Theo Fuchs, ele que responde pelo movimento Betar, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, acaba de chegar de Israel e é com ele que a gente vai terminar essa conversa nesse programa interessantíssimo. Ô meu querido Theodor, o que é que você mudaria em Israel, e você não seria judeu se não tivesse ideias a respeito do que eu vou te perguntar? O que é que você mudaria em Israel, na tua avaliação, se você tivesse poder político para isso? O que eu mudaria em Israel hoje em dia? Isso é uma pergunta boa. Vai um bocado de coisas, mas principalmente, eu diria a situação que a gente tem hoje com Judéia e Samária. Faixa de Gaza não, pode deixar como é que está hoje, porque está quase que um caminho sem volta. Mas, obviamente, é um tema a se tratar também. Porém, iniciar as políticas de integração, porque, afinal de contas, número 1, a situação que está hoje é insustentável. Número 2, favorece uma narrativa totalmente manipulada, muitas vezes não, uma narrativa totalmente manipulada pela esquerda, incluindo o revisionismo histórico, quando, por exemplo, a gente fala de terras ocupadas, que não existe. O que existe? O que existe hoje? O que existe hoje é territórios em disputa. Isso porque, se você analisar ali, território, a primeira pergunta que a gente faz para o pessoal é: ocupados de quem? E aí alguns vão falar dos palestinos, tá? E quando é que os palestinos tiveram soberania sobre aquela terra? Porque para configurar a ocupação, primeiro de tudo, eles deveriam ter tido soberania, em primeiro lugar, e nunca tiveram. Mas tá bem. Enfim, eu diria, o foco principal de Israel hoje, para mim, o que eu mudaria realmente seria a situação do conflito ali. Você está convencido que o problema ali é territorial? Você acha isso? Pro lado judaico Você está dizendo em termos de Israel histórico. Por isso você diz que é territorial para o lado judaico. Pro lado judaico, Mas o que eu quero te dizer é que não mais do que 25% da terra daquela região é ocupada. 75% daquela terra é terra nua. Sim. Terra frequentada por pedregulhos e não por pessoas. Então, obviamente que o problema não é territorial. O problema é de outra natureza. O problema é religioso. O problema é nacional, ainda que os palestinos, antes do antecessor do Arafat, eles não existiam como Estado. E nunca existiram. Eles começaram a levantar uma bandeira da Palestina há não mais do que 50 e poucos anos. Poderíamos falar 54, 55 anos. Então, no momento em que a Jordânia ocupava aquela região, eles nunca levantaram bandeira alguma. Começaram a levantar após a Guerra dos 6 Dias. Então, aquilo é muito complexo e você tem que olhar para a população árabe com olhar humano e não com outro tipo de olhar. Vamos fazer qualquer coisa. Não é assim, não. Com certeza. Porque senão você se transforma naquilo que a gente odeia, que são aqueles que não servem a nós e que nos afastaram do convívio humano durante a Segunda Guerra Mundial. Então, como é que se resolve isso? Existem muitas maneiras, né, muitas formas das quais a gente deveria lidar com esse problema, mas eu gosto muito da perspectiva de Jabotinsky. Jabotinsky já falava sobre isso. Inclusive, para aqueles que chamam ele de um homem antidemocrático e outras acusações do tipo,
Se você for ler o que ele disse, o próprio cara dizia, por exemplo, tá? Esse é um mero exemplo, que cada lei que fosse promulgada em Israel deveria ser promulgada tanto em hebraico quanto em árabe. Por exemplo, a única solução para o conflito hoje, na minha visão, é não alimentar mais ele, sim integrar. O que existe hoje ali naquele espaço são duas nações dentro de um só Estado, que sim deve ser judaico, sem sombra de dúvida, isso é indiscutível. Agora... É indiscutível para os judeus. Indiscutível para os judeus. Então você vê que existiu uma história, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, em 58, eu gosto sempre de dar exemplo de futebol, Sim. porque são interessantes, em que o técnico Feola, antes do jogo contra a Rússia, ele pegou o Garrincha e lançou o Garrincha para jogar, com Pelé. E ele começou a dizer para o Garrincha que o Garrincha tinha que driblar e centrar e passar a bola para o Vavá cabecear e fazer o gol. E o Garrincha perguntou para ele, ô Feola, você já combinou isso com os russos? Então a pergunta é, já combinamos isso com os palestinos? Como é que vai ser para resolver esse problema? Quando você fala em integrar, você está falando em dar cidadania. Você está falando em colocar os caras... No longo prazo, sim. Você está falando em colocar os caras no exército. Você está falando em colocar os caras no convívio social sem restrição alguma. Sim. E essa é a minha tese. Só que, diferentemente de você, e ainda que eu seja de direita, eu entendo que o melhor dos mundos é uma solução de 2 estados para 2 povos. Porque nós não vamos conseguir integrar muçulmanos ao judaísmo, nem judeus ao Islã. É isso que eu penso. Se você pensa diferente, câmeras e microfones à sua disposição para você falar o que você quiser. Bom, isso na teoria é lindo, na minha visão. Claro, na teoria é lindo, seria perfeito se para eles, para os palestinos fosse suficiente ter um Estado. Agora, o que ocorre é o seguinte, tá? Primeira pergunta, onde seria o Estado palestino? Na minha resposta é onde Sim. tem gente do lado deles. Onde eles estão. Lá é o Estado deles. Não onde nós estamos. Sim. É isso. Onde eles estão. É. Então, Jerusalém não pode ser dividida. Jerusalém está dividida. Uhum. Jerusalém Oriental não tem judeu, tem árabe. Então, porra, tu quer o quê? Aquilo pra quê? Pra tomar conta dos caras? Se eles comeram quibe hoje, ou se eles comeram kafta ou hummus? Não, isso não é problema de Israel. Onde tem Sim. árabe, lá é o lugar deles. Se eles quiserem conviver em paz. Se não quiserem, é tiro questão. Neles. É assim que eu vejo essa questão. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Se fosse solucionado mundial, em teoria, era o que eu estava falando. Ótimo, 2 estados para 2 povos. Agora, a grande diferença do que Begin fez naquele então, por exemplo, quando ele deu terras, um cara de direita dando terras, dando Sinai inteiro para árabes. Porque ele fez isso porque existia a garantia da paz. Hoje em dia, se a gente dá as terras, o que vai acontecer é óbvio. O que vai acontecer é óbvio. A mesma coisa que aconteceu com a faixa de Gaza. Por exemplo. A faixa de Gaza tem um problema na minha ótica. Eu não sou general, eu não moro em Israel, eu vejo as coisas daqui. Eu tenho a minha experiência. Eu conheço bastante bem Israel e eu entendo que o problema que existe em Gaza só existe porque Israel não vai até o final com o que tem que fazer. É isso. Então, o Bibi Netanyahu, ele é um cara que ele coloca refém da posição política dele toda a situação israelense com relação a Gaza. Porque Sim. o que ele faz? Ele ameaça Israel não tomando as atitudes que tem que tomar para poder ganhar a eleição. E isso, para mim, não serve. Não sei qual é a tua opinião. Bom, quanto a esse assunto, na minha visão, o que a gente tem que fazer é seguir se esforçando, tentando acordos contanto que haja reconhecimento, haja tentativa de paz e haja realmente uma força de vontade dos 2 lados para solucionar o conflito. Theo, quais são os projetos e os planos de hoje em diante para o Betar? Bom, os planos de hoje em diante para o Betar são uma onda, continuar a expansão das atividades e o plano mais ambicioso que a gente tem hoje em dia é extremamente parecido com o plano que a gente tinha em 2017. Trazer mais Betar para o Rio de Janeiro, dessa vez em 2021, aí no máximo 2022, mas a princípio 2021, chegando na Zona Sul com tudo,
Clube Hebraica. Vocês vão usar a Hebraica agora como sede? Isso, como sede. Exatamente. A partir de quando? A partir, a princípio, de 2021, março de 2021. E se a gente, hoje em dia, em 2 anos, conseguiu 100 Betarim, agora vão fazer 3 anos, que daqui a 10 anos a gente tem aí 400. Cada vez mais gente envolvida no Betar, nos movimentos juvenis judaicos e sentindo essa paixão que a gente sente pelo judaísmo e por Israel. Então agora eu queria que você usasse os nossos microfones, as nossas câmeras, para diretamente falar com os pais da garotada em idade de frequentar o movimento juvenil Betar e falar também para essa garotada em termos de convidá-los para que eles possam conhecer e frequentar o movimento. Falando agora então diretamente com os pais da comunidade judaica, pessoal que tem filhos em idade de Tnuá, eu queria dizer que nossas portas estão abertas para receber os filhos de vocês aí. Todo sábado a gente tem atividades, continuamos com nossos seminários, com os nossos acampamentos, ou seja, Machanot, para o pessoal que fala hebraico. E é isso, a gente continua nessa missão de transmitir aí a educação judaica, formar líderes como foi o primeiro-ministro Menachem Begin, também formado pelo Betar, formar jovens pioneiros que ajudem na construção do nosso Estado e, acima de tudo, gente que contribua para a nossa comunidade. E onde é que vocês estão, nesse momento, desenvolvendo as atividades de vocês? Hoje em dia, estamos desenvolvendo nossas atividades no Clube Adolfo Bloch, lá na Barra, todo sábado. De que horas a que horas? De 2 às 6. E como é que a pessoa faz para se inscrever? Pode mandar uma mensagem para mim, o Ronaldo vai disponibilizar meu telefone aí em cima da entrevista ou pelo próprio e-mail do Betar. E qual é o teu telefone? 987585523, e-mail do Betar, betarriodejaneiro@gmail.com, Instagram do Betar é Betar Rio, a página do Facebook eu recomendo mais porque está sempre atualizada, tem nossos últimos eventos, nossas últimas aparições, atividades, que é Betar Rio de Janeiro também. Então agora você pode aproveitar e se despedir. Eu quero te agradecer de coração a tua vinda aqui, esse papo gostoso que a gente teve, e quero dizer a você que nós estamos sempre abertos para todo e qualquer momento que vocês precisarem da gente. Nós temos uma máquina de comunicação, está à disposição do Betar e de todos os outros movimentos juvenis também. Valeu, Independente da minha ideologia pessoal, eu sou de direita, sou betari também, mas o Achomer, o Dror e todos os outros movimentos que tiverem interesse podem vir aqui conversar comigo, que com o maior prazer eu vou dar espaço e vou trocar ideia com vocês. Valeu, Ronaldo. Queria agradecer também essa oportunidade mais uma vez e, no mais, saudar com o nosso tradicional Tel Hai, que é, como eu falei agora, nossa saudação representando aí todos os judeus que diariamente lutam e até mesmo morrem pelo nosso Estado, pela nossa terra e pela nossa identidade, o que a gente é e o que a gente acredita. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.